Olá, muito bom dia. Apesar dos pesares, espero que Deus, em sua graça hoje, leve tanto a você quanto aos seus familiares bons ventos, boas notícias e boas histórias. E claro, espero ainda que Ele leve uma dose extravagante de força, encorajamento e ânimo, coisas tão necessárias para esses dias tão difíceis da quarentena. Uma das infectologistas que integra a Sociedade Brasileira de Infectologia, conversando com um repórter sobre a pandemia do coronavírus, em dada parte da sua entrevista ela disse o seguinte a esse repórter: temos que pensar no coletivo, não podemos ser egoístas. Entre os tantos desafios, a pandemia do coronavírus tem trazido à tona um antigo dilema. Na hora do aperto, quem devo privilegiar, o eu ou o nós? Em situações de conflito, de lutas e de emergência, que pronome pessoal descreve melhor a sociedade nesses dias? O pronome pessoal eu ou o pronome pessoal nós? Eu não saberia dizer a você exatamente, embora eu desconfie, que tipos de pessoas nascem mais nesses dias de crise. Se as pessoas que conjugam o pronome pessoal eu ou se as pessoas que conjugam o pronome pessoal nós. Se nascem mais pessoas altruístas, benevolentes e solidárias que pensam no coletivo, ou se nascem mais pessoas egoístas, autocentradas e ensimesmadas que só pensam em si. O que sei, no entanto, é que esses dois tipos de pessoas estão por aí nesses dias difíceis. Do lado dos altruístas e solidários estão aqueles que, de alguma forma, em alguma medida, estão diminuindo a dor e o choro alheio. Graças a Deus que existem muitas pessoas por aí hoje diminuindo o sofrimento e a dor alheia. Existe muita gente incrível por aí entregando cestas básicas. Existe muita gente incrível por aí oferecendo orações, palavras de ânimo, encorajamento e conforto. Existem muitos médicos incríveis por aí doando da sua saúde, do tempo com a sua família, para trabalharem mais horas em benefício do outro. Entretanto, tem o outro lado, o lado sombrio da força, o lado do eu elevado à última potência. Infelizmente, existe também o lado de pessoas que têm pensado demasiadamente em si, em detrimento dos outros. Por exemplo, eu recebi no meu WhatsApp, alguns dias atrás, uma mensagem de uma pessoa da minha igreja, que ela dizia-se inconformada por estar na fila da compra do botijão de gás há algum tempo. Dizia ela que a fila estava demorando porque pessoas da mesma família estavam comprando 3, 4 botijões de gás, sem pensar no outro da fila. Alguns estavam correndo o risco de ir embora para casa, sem levar sequer um botijão de gás, por causa do egoísmo dos outros. Uma rede de farmácias divulgou alguns dias atrás uma nota informando que apenas uma pessoa, um homem, comprou 50 caixas de máscara para levar para sua casa e para sua família. Egoísmo. E o que falar de alguns comerciantes que, se aproveitando da fragilidade do momento e da procura, têm aumentado de forma exacerbada os preços em suas gôndolas, os preços de suas mercadorias. Eu estava numa farmácia onde um dos funcionários disse para mim que até alguns dias atrás uma máscara custava R$1 e que nesses dias de pandemia o preço havia sido aumentado para R$3. Mas o cúmulo do egoísmo tem sido visto na vida de várias pessoas que, sem necessidade, eu repito, alguns sem necessidade, alguns precisam mesmo saírem de casa, mas alguns sem necessidade estão saindo e tornando-se um potencial vetor para a disseminação do vírus e para o aumento da calamidade de muitas famílias. Tempos difíceis exigem que aprendamos a pensar na preciosidade do próximo. Tempos difíceis
exigem que aprendamos a pensar na preciosidade do próximo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, no verso 4, ele disse o seguinte: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Neste texto, Paulo, de forma lindíssima, ele ensina um dos princípios magnos da fé cristã: pensar na preciosidade dos outros. Nesse texto, Paulo ele dilui o pronome pessoal eu nesse caldo maravilhoso do pronome pessoal nós. É por isso que ele diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A construção da ideia de Paulo é a seguinte: não permita que a preocupação por você mesmo o faça indiferente à necessidade do outro. Paulo diz que não é cristão cuidar de si sem cuidar também do outro. É isso que Paulo ensina aqui. Paulo ensina que só será bom para mim se também for bom para o outro. Essa é a ideia do texto. Eugene Peterson, ele parafraseando esse versículo, ele disse o seguinte: esqueça-se de você o suficiente para estender a mão e ajudar. Tempos difíceis exigem que aprendamos a pensar na preciosidade do outro. Olha aqui para mim. Talvez você esteja perguntando: mas por que viver assim? Por quê? Por que praticar a disciplina do autoesquecimento em prol do outro? Porque ninguém mais e ninguém menos do que Jesus Cristo praticou essa disciplina do autoesquecimento. Ninguém mais do que Jesus pensou na preciosidade do outro. Olha o que Paulo disse na sequência do seu pensamento: tentem pensar como Cristo pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano, e depois disso permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente. E da pior forma, a crucificação. Por causa do amor ao Pai e amor aos pecadores, como eu e você, Jesus autoesvaziou-se. Ele resolveu abdicar, ainda que temporariamente, de vários dos seus privilégios. Por causa da preciosidade dos pecadores, como eu e você, Jesus ele tornou-se humano e morreu da forma mais miserável e humilhante que alguém naqueles dias poderia morrer. Ele morreu a morte de cruz, a morte mais vergonhosa de sua época. Tudo porque ele pensou no outro, pensou em glorificar o Pai e pensou em salvar pecadores como você e como eu. Tempos difíceis exigem que aprendamos a pensar na preciosidade do outro. O que tudo isso tem a ver comigo e com você nesses dias tão difíceis de coronavírus? Eu não sou nenhum epidemiologista, entretanto eu penso que essa doença em termos humanos, ela só poderá ser vencida pelo espírito do coletivo. Alguns exemplos. Compra consciente. Compre consciente para que não falte a ninguém. Preciso eu comprar 50 caixas de máscaras para levar para minha casa, para minha família? E até agora eu não entendi o porquê da compra de tanto papel higiênico. Até agora eu não entendi. Eu nunca vi essa compulsão por papel higiênico. Pessoas enchendo carrinhos. Pense na preciosidade da outra família também. Será que eu preciso comprar todos
e tantos álcool em gel assim? Pense na preciosidade do outro, para que o outro não fique sem o botijão de gás, porque ele também tem família e ele precisa cozinhar. Outro exemplo, qual tem sido o medo de todos os países? Uma hipercontaminação. Porque se houver uma hipercontaminação, o sistema de saúde não aguentará. E com isso, muito mais pessoas morrerão. Como que eu posso pensar na preciosidade do outro nesse momento? Ficando em casa, para evitar que essa contaminação e essa pandemia aumente ainda mais. Isso é pensar no coletivo, é pensar na preciosidade do próximo. Precisamos também do coletivismo e de pensarmos na preciosidade do próximo também nas questões familiares. A quarentena não tem sido fácil para ninguém, gente. Mais gente em casa, mais desarrumação, mais comida para fazer, mais louça para lavar, mais barulho, mais sujeira, mais gente reclamando, mais gente brigando. É por isso que Paulo diz para eu buscar os interesses dos outros e não o meu dentro da minha casa. Os maridos talvez precisem trabalhar muito mais do que já trabalham em suas casas nesse momento. Os filhos, aqueles filhos adolescentes folgados que não fazem nada. As crianças precisam ser ensinadas a pensar na preciosidade do pai, da mãe. Isso é necessário. E eu quero encerrar dizendo a você que Jesus Cristo, mais do que ninguém, pensou no próximo e pensou no outro. E foi por isso que ele tornou-se homem, para salvar pecadores como eu e como você. O texto que li disse que Jesus morreu a morte de cruz. E sabe por que ele morreu a morte de cruz? Porque ele pensou na situação terrível que é o pecado humano. O quanto o pecado escraviza, o quanto o pecado desumaniza a pessoa, o quanto ele destrói, o quanto ele pulveriza a alegria, a felicidade e os relacionamentos. E principalmente o quanto ele entristece a Deus. A morte de Cristo e a sua cruz foram os maiores atos de autossacrifício e de pensamento na preciosidade do outro, principalmente de pecadores como você e como eu. Tempos difíceis exigem que aprendamos a pensar na preciosidade do outro. Deus abençoe a sua vida e que alguém, além de Jesus, pense na sua preciosidade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas e até amanhã.